Bom, são 19 horas, né? Então nós vamos começar a nossa aula. Bom, antes do início da aula aí, como eu estou gravando a aula vai ser gravada, né? Eu vou começar então me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle de Sistemas de Controle da pós-graduação. Bom, pessoal, antes de começar a nossa matéria em si, né, eu vou repartir aqui meu vídeo para a gente dar uma olhadinha no Moodle para eu explicar mais ou menos como nossa matéria está distribuída ali no Moodle, né? Então eu vou compartilhar aqui meu vídeo. Acredito que vocês já consigam ver o vídeo, né? Professor, Oi, só uma dúvida só, que o diga. senhor falou que está gravando, mas não está com a bolinha vermelha ali. É que eu não gravo pelo RNP, eu uso um software aqui que eu gravo Ah, meu vídeo. legal, beleza então. Valeu, professor. Tranquilo, obrigado pelo aviso. Nada, que isso. Vamos lá, então, nós temos aqui a nossa disciplina do Moodle, né, de sistemas de controle. Estamos aqui na semana 14, né, dia 24. Então, o link vocês conseguiram acessar, né? E aqui nós temos os slides da aula que eu vou estar trabalhando na aula, certo? Os slides eu deixo a cópia tanto em PowerPoint quanto em PDF. Fica a critério de vocês aí qual vocês querem utilizar. A vantagem do PowerPoint é que às vezes eu uso algumas animações e no PDF isso não aparece, né? Então fica a critério de vocês quais vocês vão querer acompanhar aí. Esse conteúdo que nós vamos abranger hoje é um conteúdo parecido com o que eu dou numa disciplina de controle digitais para a graduação. Então tem uma série de vídeos que estão disponíveis aí que vai abranger o material que nós vamos ver hoje. Certo? Então, além do vídeo que nós estamos gravando, se vocês quiserem ter acesso a um material que é um pouco mais compacto, que a aula síncrona fica um pouco mais extensa, vocês podem acessar esses vídeos aqui, que é praticamente o mesmo conteúdo, mas de uma forma um pouco mais compactada. Certo, pessoal? Então, 8 alunos. Passamos aí das 7, né, nosso horário de iniciar a aula, então nós vamos começar, certo? Como a aula está sendo gravada, quem eventualmente chegar depois ou não puder ver a aula, vai poder assistir depois, certo? Então vamos continuar aqui repartindo os nossos slides. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, a qualquer momento aí vocês podem ou escrever no chat, certo? Ou então abrir o microfone e perguntar. Não precisa esperar, certo? A qualquer momento, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Bom, de forma resumida, o que nós vamos abordar aqui nessa parte da disciplina que vai falar sobre controle digital, nós vamos ver um pouco sobre análise de sinais e sistemas em tempo discreto. Eu sei, vocês estão tendo a disciplina de controle de processamento digital de sinais, né? Mas algumas coisas talvez vai se sobrepor um pouco a matéria, mas nós vamos tentar dar uma visão de sistemas discretos focada em controle. Nós vamos ver transformada a Z, o que é sua definição, propriedades, para depois com essas ferramentas nós podermos entrar em projeto de controle digital. Bom, os pré-requisitos, né, os conhecimentos necessários para a gente estar aproveitando melhor essa disciplina é ter conhecimento transformado de Laplace e de Fourier e também de sistemas de controle, que vocês tiveram aí um curso intensivo aí, né, nas últimas semanas. Aqui também tem a bibliografia, certo, que eu utilizo aí. Então tem vários livros que você pode utilizar aí para estar se aprofundando mais em controle digital. Eu uso bastante o livro do Benjamin Kuhn, certo? Esse aqui é o meu preferido em controle digital, mas tem outras opções aí também, certo? Tudo tranquilo até aqui, pessoal?
Tudo certo com o vídeo e com o áudio? Sim, sim. Ok. Bom, antes de a gente entrar em controle digital, o que vocês estudaram até agora em controle, né? Apesar de vocês já começar aí a implementar o controle digital no processador, mas a teoria que vocês estudaram de controle até agora foi para basicamente controle contínuo ou analógico, onde nós temos uma função de transferência da planta em S. Nós temos a nossa saída da planta, ela passa por uma função de transferência de um sensor, que também está em S. Isso realimenta o nosso sistema, onde esse sinal é comparado com uma referência. Nós temos o erro, que é aplicado num sistema de controle que também é contínuo ou projetado no domínio de Laplace, certo? Com base nesse erro, o nosso controle vai atuar na planta. Então, é dessa forma que se faz aí controle, e até agora as ferramentas que vocês viram basicamente foi de controle contínuo ou controle analógico. Então, tanto a planta quanto o controle eram contínuos. Bom, em sistemas discretos ou sistemas digitais, as plantas, a maior parte das plantas reais são contínuas. Motores são sistemas contínuos, certo? A maior parte dos atuadores são sistemas contínuos. Nós podemos ter também o sinal que é lido pela planta, ele também passa por um pré-processamento que em geral é contínuo, certo? Isso aqui pode ter algum amplificador, alguma filtragem antes que seja aplicada aí no conversor digital analógico. E o que faz aí a interface entre o mundo contínuo e o mundo discreto são os conversores analógico digital e digital analógico. O nosso controlador, ele é um sistema digital ou um sistema discreto, certo? Então aqui nós temos, do lado de cá nós estamos no domínio contínuo, do lado de cá nós estamos no domínio discreto. Praticamente todo sistema de controle hoje em dia, ele é discreto, certo? Controle contínuo praticamente não existe. Se nós precisarmos então implementar um controlador contínuo, após obter a sua função de transferência e após fazer o cálculo de todos os ganhos, nós precisaríamos implementá-lo, por exemplo, em amplificadores operacionais, AMPOPs. Certo? Então, esse circuito aqui analógico, ele implementa um controle PID analógico. Na verdade, um controle PI analógico. Ninguém implementa mais isso aqui, certo? Que eu busquei também de um livro aí, um manualzinho de AMPOPs, né? Então, com AMPOPs nós podemos implementar várias operações matemáticas, né? Desde integrador, diferenciador e tal. Mas não se usa mais isso aqui, né? A não ser para alguma filtragem, talvez, que seja necessário, ou amplificar algum sinal que seja muito baixo, praticamente não se trabalha mais com isso, né? Já a implementação de um PI ou de um controlador digital, ele vai ser feito num processador. Esse processador pode ser um microprocessador, um PIC, pode ser a plataforma que vocês estão trabalhando aí, né, no projeto do controle, pode ser um CLP, pode ser um computador. Então, o importante é que ele tenha um processador digital. Para esse processador digital funcionar, nós precisamos também de alguns componentes periféricos, né? Eventualmente circuito de reset, cristal, algum divisor de tensão com um potenciômetro para entrar com sinal de referência. Se eu tiver um sinal que ele for muito baixo, eventualmente eu precise filtrar e também amplificar esse sinal. Então, apesar de nós implementarmos controle digital, nós não eliminamos totalmente o mundo analógico, certo? Alguma coisa nós vamos precisar implementar. Professor, o senhor vai gravar a aula? Estou gravando a aula, mas eu não estou gravando pelo RNP, eu estou gravando por um sistema que grava meu vídeo, minha tela. Ah, beleza, valeu, professor. Tá jóia. Então, apesar de nós implementarmos o controle no processador digital, nós não eliminamos totalmente o mundo analógico, certo? O nosso controle em si,
ele vai ser implementado num software. Então, em geral, esse software vai ter uma inicialização, vai ter, no final da inicialização, nós vamos ter um loop infinito, e a nossa rotina de controle, ela deve ficar dentro de uma interrupção de timer ou de PWM, certo? Então, esses processadores, vocês têm vários periféricos, né? E a nossa rotina de controle, ela precisa ser executada com um período contínuo e constante. Nós só conseguimos fazer isso através de interrupções. Dependendo do processador, nós podemos ter vários recursos de interrupção para programar um tempo contínuo, né, uma interrupção que aconteça periodicamente com um período fixo. Em geral, a gente vai utilizar algum tipo de interrupção de timer ou de PWM. Aqui nós temos um exemplo de uma rotina de controle. Então, primeiro passo, uma vez que nós entramos na interrupção, é ler as variáveis externas. Então, eu estaria lendo aqui o AD1, que é o meu sinal. Leio o AD2, que é o sinal de referência. Atualizo algumas variáveis do período anterior. Calculo o erro. E com as variáveis anteriores mais o erro, eu entro numa equação que nós chamamos de equação a diferenças. Certo? Nós vamos ver com bastante detalhe esse tipo de equação e a comparação dela com sistemas contínuos. Então, isso é uma equação a diferença que nós implementamos em sistemas discretos. Uma vez que eu tenho a saída, eu vou então jogar esse valor para uma saída digital. Isso pode ser uma saída com modulação de amplitude ou por modulação PWM. Eu acredito que vocês estejam usando uma modulação PWM. Mas onde que estão os meus ganhos, né, do meu controlador? Né? Os ganhos dos controladores estão em constantes que estão nessa equação de diferenças. Certo? Então, aqui é que está o ganho do meu controlador. E nós vamos ver que o ganho P e o ganho KI, o ganho KP e KI, que vocês projetam no seu controlador analógico, vocês vão ver que eles vão ficar dissolvidos aqui nessas constantes. Mas isso nós vamos abordar aí ao longo da disciplina ou ao longo do dia de hoje, certo? Professor, desculpa interromper. Pode interromper. Mandaram aqui no chat falando que está cortando o áudio. Tá cortando? Aqui tá bom, viu, professor? Uhum. Okay. A minha aqui tá bom. Eu vi que o Diego, né, colocou esse comentário, né? Ele tá offline agora. Não sei se o problema não era no áudio dele. Para o restante pessoal, tá ok? Ok. Eu tô achando que o problema devia estar com ele, então, hein? Acho que o problema era com ele mesmo. Ele até mandou 2 vezes a mensagem, né? Ok. Diego, você já conseguiu voltar? Eu acho que ele já está online, mas não está aqui, está online. Melhorou aí o áudio, Diego? Bom, de qualquer forma, né, o sistema está sendo gravado, né? Se alguém tiver algum problema aí, pode depois recuperar a aula, tá? Como a maior parte do pessoal está recebendo bem, então vamos seguir em frente aí. Desculpa por interromper, viu, professor? Não, pode interromper aí qualquer coisa que eu não observe ali no chat, né? Pode abrir o microfone e falar. Qualquer dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Ok. Então, num controle digital, por exemplo, num PI digital, nós vamos precisar de um hardware e vamos precisar implementar um software, certo? Então, aqui é um exemplo básico. Nós vamos ver essas coisas mais detalhadas ao longo aí da nossa discussão. Aqui o meu objetivo nesse momento era tentar comparar, certo? O que é um PI analógico e o que é um PI digital. Praticamente, hoje em dia, só trabalhamos com sistemas digitais, né? Bom, por que praticamente só tem controle digital hoje em dia, né? Então, se a gente fizer uma comparação entre vantagens e desvantagens, né, do sistema analógico versus digital,
A única coisa que eu diria que o analógico sai na frente é a facilidade de projeto. Porque se vocês, nessa disciplina até agora, só estudaram controlador analógico, então automaticamente você tem mais facilidade com esse projeto. Mas aí nas próximas aulas isso aí vai ser sanado, certo? Então a facilidade de projeto, tanto de analógico quanto digital, vai ser a mesma. Desempenho. Desempenho em termos de qualidade de controle, né? De conseguir controlar a nossa variável de controle. A princípio, o desempenho é o mesmo. Nós poderemos ter o mesmo desempenho. Flexibilidade. Aqui é que o controle digital começa a ganhar de forma assim bem pronunciada, certo? Num controle analógico, se eu precisar mexer em alguma constante, ou eu vou trocar algum componente, ou eu preciso ter potenciômetros para estar ajustando e regulando. No controle digital, esses coeficientes, KP, KI e tudo mais, eles estão no software. Então eu posso facilmente alterar isso aqui sem precisar fazer nenhuma intervenção no hardware. Dependendo do sistema, eu posso fazer isso até à distância, né? Se eu tiver uma comunicação ali, uma comunicação USB, ou mesmo se o meu sistema de controle pudesse conectar com a internet, eu posso estar alterando esses parâmetros até de forma remota. Sensibilidade ao ruído, sensibilidade à temperatura, componentes. Uma outra vantagem do sistema digital, certo? Então, uma vez que o sinal é digitalizado, ele praticamente fica imune a ruído ou variações de temperatura. O nosso controle, se nós implementarmos um controle analógico, por exemplo, resistor varia com temperatura. Se variar o valor do resistor, vai variar o valor dos ganhos do meu controlador. Componentes, né? Por exemplo, eu projetei lá, eu vou colocar um resistor de 10K. Só que se eu olhar a precisão do resistor, em geral vai ser mais ou menos 5 ou mais ou menos 10%. Então, às vezes você acha que está com um valor de 10K, mas na verdade o valor é 9,5. Então, isso também gera erro aí no controle analógico que não tem no controle digital. Complexidade da lei de controle. O nosso sistema analógico ele é um pouco limitado. Ele pode implementar ali diferenciador, integrador, somador, algumas operações matemáticas básicas, certo? No controle digital, existe um mundo de possibilidades, certo? Desde sistemas não lineares, sistemas adaptativos, técnicas de controle que usam inteligência artificial. Então, existe um mundo de possibilidades em controle digital que não é possível implementar em controladores analógicos. Outra grande vantagem é poder incorporar mais funções além das funções do controle. Por exemplo, sistema que pode se calibrar automaticamente, implementar além do controle proteção. Então, o controle digital, existe uma infinidade de possibilidades que nós podemos adicionar ao controle. Além da flexibilidade, né? Por todas essas vantagens, praticamente não existe mais um controlador analógico. O controlador analógico praticamente é coisa lá da Segunda Guerra Mundial, certo? Desde que surgiram os computadores digitais, praticamente não se usa mais controle analógico. Bom, então no projeto de controlador analógico, é o que a gente vê no curso de graduação, nos cursos de controle 1 e 2, e vocês viram aí concentrado nas primeiras disciplinas, nas primeiras aulas da nossa disciplina. Projeto de controle digital tem algumas abordagens diferentes. Nós podemos fazer o projeto em tempo contínuo, que nós vamos chamar de redesign, projeto em tempo discreto, e também podemos misturar as duas abordagens. Aqui nós devemos concentrar nas duas primeiras. Fazer o projeto no tempo contínuo e, por último, discretizar o controlador, ou fazer todo o projeto já em tempo discreto. Então, para comparar ali essas etapas de projeto, nós vamos ver aí rapidamente como que é um projeto de um controlador analógico. Bom, primeira etapa, modelar a planta.
definir as especificações do nosso controle. Uma vez que eu tenho essas especificações, eu vou selecionar um controlador. Pode ser um PI, um PID, um controle de avanço, atraso de fase. Uma vez então que eu tenho o controlador, eu vou ajustar os ganhos do controlador para atender a minha especificação. E por último, nós vamos projetar o circuito e implementar o controle. Essa etapa aqui ninguém faz, certo? Nos cursos de controle. Ninguém implementa com um POPs um controlador analógico. Mas então, se eu fosse implementar, por exemplo, um controle de velocidade de um motor DC com um controlador analógico, então nós temos nossa planta, podemos ter a função de transferência de um sensor, compara com a referência e realimenta aí no controlador. E o controlador vai aplicar tensão no motor. Bom, aqui então nós temos sistemas analógicos, ou seja, tanto a planta quanto o controlador são contínuos. Então, primeira etapa, modelar a planta. Aqui eu estou colocando rapidamente um modelo aí de uma máquina de corrente contínua, certo? Temos aqui a equação de armadura, equação mecânica, tensão induzida, torque. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não se preocupem muito aí em tentar analisar com muito detalhe isso. Aqueles que fizeram um curso aí de controle, com certeza já modelaram isso aqui várias vezes. Uma vez que eu tenho as equações diferenciais, que modela a minha planta, eu posso então obter a função de transferência. A gente aplica Laplace, né? Uma vez aplicando Laplace, eu consigo aí obter a função de transferência em S, que modela o meu motor. Então, basicamente, aí as constantes que nós precisamos é a resistência, indutância de armadura, aqui são variáveis, né? Indutância, momento de inércia, amortecimento, e o restante são variáveis, né? Então, com esses parâmetros aí, nós conseguimos então modelar o nosso motor. Bom, uma vez que eu conheço então minha planta, o meu motor, eu preciso então especificar o que eu quero do controle. Por exemplo, eu vou querer erro nulo em regime permanente, eu vou querer um sobressinal de 20% máximo, um tempo de acomodação de 125%, em comparação com o sistema em malha aberta. Para obter essa especificação, eu acredito que um controle PI dá conta para o motor. Certo? Então, nós temos aqui a função de transferência de um PI. Agora, eu preciso, então, projetar esse KP e esse KI, dimensionar esses valores. Bom, existem vários métodos de projeto aí que vocês viram com o professor Brincalep e com o Campos. E com o Costa, né? O professor Eduardo Costa. Um método de projeto, por exemplo, o mapeamento aí dos polos e zeros e tentar alocar os polos do meu sistema. Então, eu obtenho aqui a função de transferência do sistema em malha fechada. Conhecendo aí os polos da função de transferência, da equação característica, né, que é o polinômio do denominador, eu sei que se eu alocar esses polos numa determinada área, eu vou conseguir o tempo de resposta que eu quero e também o amortecimento que eu preciso. Uma vez que eu aloquei esses polos, eu venho nessa equação e vejo qual é o valor de Kp e Ki que eu tenho que colocar. O Kp e o Ki eles estão dentro desses parâmetros aqui, né? Qual o valor de Kp e Ki que eu consigo posicionar os polos do meu sistema dentro dessa área que eu preciso. Então, esse seria um projeto aí por alocação de polos. Um exemplo somente. Se eu fosse projetar um controlador analógico, que ninguém faz hoje em dia, né? Eu preciso, então, obter aqui minha equação no tempo. Então, eu tenho que o Kp, que é o ganho proporcional, ele é proporcional ao erro. E o Kp sobre Ti, que é o meu ganho integral, ele depende aí da integral do erro. O erro é a referência menos a entrada. Então, para fazer essa primeira soma, eu tenho aqui um somador. Então, é o one-pop na configuração na verdade, de subtração, né?
E para implementar o PI em si, também preciso de dois unpumps, um primeiro que me faz a integração e um segundo que faz o ganho proporcional. Ninguém faz isso aqui mais hoje em dia, né? Mas é bom para a gente ter uma ideia, né, do que realmente é um controle analógico, né? Então, como eu tenho vários componentes e eu preciso dimensionar duas constantes, existe uma infinidade de soluções possíveis, certo? Para atingir aí essas especificações. Bom, então isso seriam as etapas aí da implementação de um controle analógico. Vamos ver então como que seria o nosso processo para implementar um controle digital em tempo contínuo e depois discretizar esse controlador, que é esse método nós chamamos de redesign. Nós começamos aí com modelar a planta. Nós podemos ou não, junto com a planta, incluir a dinâmica do conversor digital analógico. Bom, uma vez que eu tenho o modelo da minha planta, eu vou então definir as especificações do controle novamente, é a mesma etapa que eu fiz analógico. Eu vou então definir o tipo de controlador analógico, projetar os seus ganhos. Então até aqui está muito parecido com o que nós fizemos com o controlador analógico. Uma vez que eu tenho o controlador analógico, eu vou discretizá-lo. Uma vez discretizado o controlador, eu vou então implementar aí, vou definir um hardware e um software para eu estar implementando o nosso controlador digital. Então essa metodologia é chamada de redesign. Notem que o projeto do controlador foi feito analógico. Antes de implementar, eu discretizo o controlador e aí então eu implemento. Então, agora então para fazer isso, eu vou ter então um conversor digital analógico. Então essa etapa de incorporar a dinâmica do conversor digital analógico, nós vamos ver que se nós trabalharmos com frequência de amostragens baixas, essa etapa é importante para melhorar a performance do sistema. Se eu trabalhar com frequência de amostragens muito altas, a dinâmica do controlador, do conversor digital analógico fica muito rápida e ela fica desprezível. Então, eu posso ou não incluir a dinâmica aqui do conversor digital analógico. Se eu incluir essa dinâmica, eu vou ter uma nova planta que está incorporando essa dinâmica. Vou fazer o projeto do sistema como se fosse contínuo. Então, basicamente, são os mesmos passos, né? Modelar a planta. Aqui eu tenho a dinâmica aproximada do conversor digital analógico. A minha nova planta, então, vai estar incorporando a função de transferência da planta e do conversor. Vou utilizar as mesmas especificações. Também vou utilizar um controlador PI. Então, fiz o projeto, certo? A diferença é que quando eu incluir a dinâmica do meu conversor digital analógico, eu incluí mais um polo no sistema. Então, eu aumentei um pouco o grau de dificuldade. Aí, o que eu preciso fazer é, novamente, projetar aí o meu ganho KP e KI. Uma vez, então, que eu tenho a função de transferência do meu controlador, eu vou discretizá-la. Certo? O MATLAB, apesar eu posso fazer isso aqui na mão, mas o MATLAB tem funções aí para estar discretizando o controlador. Então a gente pode fazer isso, não precisa necessariamente ser feito na mão, a gente pode utilizar aí o MATLAB para estar fazendo isso para a gente. A função de transferência em Z, que é o meu sistema discreto, nós não vimos ainda, né, mas vamos ver aí ainda na aula de hoje. Ela vai ser, então, a função de transferência do meu controlador discretizado, ela vai estar em Z e não em S. Uma vez que eu tenho esse controlador em Z, eu vou obter o que nós chamamos de equação a diferenças. Essa equação a diferenças é que me implementa o controle digital. Nesse caso aqui é um PI digital.
Bom, uma vez então que eu tenho aí a minha equação aí do meu PI digital, minha equação de diferenças, eu tenho uma série de considerações aí, certo? Primeiro, para definir o hardware. Que hardware eu vou utilizar? Um microcontrolador, um DSP, um CLP. Eu preciso saber aí o tempo que a minha interrupção demora para ser executada. Então, lembre que eu comentei para vocês que o nosso software vai ficar numa interrupção. Existe uma latência para o meu software para ali começar a executar essa interrupção e para executar todo esse período aqui, todas essas instruções, elas não acontecem instantaneamente. Então eu preciso ter uma noção do tempo que vai demorar para executar tudo isso aqui. Esse tempo de execução ele tem que ser menor ou bem menor que o meu período de amostragem. Eu preciso saber também as especificações dos meus conversores analógico digital, digital analógico. Esses conversores eles não são instantâneos, eles também têm um tempo para ser executados, para obter o sinal digital e para fornecer o sinal analógico. Eu preciso saber resolução de variáveis, vão ser de 8, 16, 32 bits, tudo depende aí da capacidade de processamento que eu preciso, da precisão que eu preciso, quantidade de memória RAM, quantidade de memória flash, circuitos auxiliares, então tem uma série de coisas que eu posso precisar definir. Uma solução mais fácil é pegar um processador extremamente potente, né? Ou seja, muitas vezes eu posso estar pegando um canhão para matar uma formiga. Mas se eu não quiser fazer isso, se eu quiser fazer um sistema mais enxuto, eu vou precisar analisar essas grandezas aqui, certo? Sempre vem essa pergunta, né? E daí, vale a pena eu pegar um processador muito potente ou não vale a pena, né? A resposta depende do que você está projetando, né? Se você está projetando, trabalhando no projeto de um, sei lá, de um avião, o preço do processador perto do avião é uma mixaria. Agora, se você estiver fazendo o controle, por exemplo, de uma geladeira, de uma máquina de lavar, eu te garanto que o preço do processador é relevante perto do produto. Então, se você vai ou não tentar pegar um processador muito potente que dê conta de qualquer controle, ou se você vai tentar enxugar o teu sistema, depende do que você está fazendo. Bom, de novo, né? O software, uma etapa de inicialização e a etapa de execução, que vai estar sempre dentro de uma interrupção do timing ou do PWM. Ou seja, essa interrupção ela tem que ser executada com um período constante e o período de projeto, é claro. Então, esse método aí do redesign, ele tem uma facilidade de projeto, né? Só que ele não considera de forma bem adequada a dinâmica dos conversores digital analógico e analógico digital. Isso vai levar a uma certa imprecisão em altas frequências. O que é alta frequência para nós? São frequências próximas da frequência de amostragem. Só um exemplo aqui, né? Então eu tenho aqui a resposta de um sistema analógico em azul e em vermelho a resposta do sistema digital. Quando nós usarmos esse método de redesign, a priori, o nosso controlador digital, no máximo, vai ser tão bom quanto o controlador analógico. Por quê? Porque eu usei o controlador analógico como referência. Então, nesse método de redesign, eu não consigo ter uma performance no meu controlador digital que seja melhor do que o controlador analógico. A segunda metodologia de projeto que nós podemos ter aqui em controlador digital é fazer o projeto em tempo discreto. Então, nessa modelagem, nessa abordagem de projeto, então, primeira coisa que nós vamos fazer vai ser modelar e, na sequência, discretizar a planta. Uma vez que eu tenho a planta discretizada, eu vou definir minhas especificações, vou definir o controlador, vou projetar os ganhos já do controlador digital e vou definir o meu hardware e software e implementá-los. Então, comparando, nessa abordagem de controle, de projeto de controle, eu vou então discretizar a minha planta, eventualmente eu vou discretizar o sensor, eu vou ter então agora uma planta
uma função de transferência do sensor e do controlador, onde eu estou supondo que tudo é discreto. É claro que isso não é verdade, a minha planta é contínua, mas o meu controle enxerga ela como sendo discreto. Então, modelar a planta nós já vimos. A função de transferência exata do conversor digital analógico, ela depende aí de E na ST. Nós vamos ver que isso seria um problema para a gente em controle contínuo. Então, eu tenho uma nova função de transferência da minha planta. Vou discretizar essa planta. Vou ter, então, a função de transferência agora da minha planta discreta. Então, a minha planta também está em Z. Defino as especificações de controle. Escolho um PI discreto. Agora, então, eu preciso projetar aí os meus coeficientes. Bom, para fazer o projeto do controlador discreto, nós vamos ver que várias ferramentas que vocês aprenderam aí com o controlador analógico, elas também servem. Só que agora, em vez de estar no plano S, nós estamos num novo plano chamado plano Z. E a interpretação das áreas desse plano é diferente de S. Mas eu posso definir certas regiões nesse plano e tentar alocar os meus polos nessas áreas que vão garantir a minha especificação. Também é um projeto por locação de polos e zeros, só que num novo plano, certo? Nesse plano chamado Z. Uma vez então que eu aloco esses meus polos, eu posso então obter o beta 1 e beta 0. Tendo beta 1 e beta 0, agora eu vou para aquelas etapas de definir o hardware, onde eu tenho que levar em consideração os parâmetros que nós já conversamos, e implementar a minha equação de diferenças. Isso aqui então vai ser implementado no software. Então, nessa segunda abordagem de projeto, ela considera melhor a dinâmica dos conversores digital, analógico e analógico digital, só que ela não considera a minha dinâmica da planta entre as amostras. Por quê? Porque eu supus que a planta é uma planta discreta. Então, de certa forma, eu estou aproximando a minha planta. Se eu fizer uma escolha errada do período de amostragem, eu posso ter algumas surpresas quando eu for implementar o sistema. Também, né, se eu não escolher de forma adequada a minha período de amostragem, pode ser que aconteçam oscilações entre as amostras que eu não enxerguei na etapa de projeto. Esse tipo de projeto é mais indicado aí para projeto de controlador digital. Bom, fazer o projeto do meus controle digital em tempo discreto, considerando que a planta é contínua, essa é uma abordagem muito mais difícil, certo? Que a gente geralmente a gente não entra nessa abordagem, certo? Só alguns cursos muito avançados a gente pode ver isso. Nessa última abordagem, para fazer o projeto do sistema discreto, do controlador discreto, sabendo que a minha planta é contínua, ela tem uma série de vantagens em termos de performance, mas o projeto é muito mais complexo. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, essa primeira parte que nós vimos até agora é mais uma introdução para a gente entender o que nós vamos estudar em comparação com os controles analógicos, certo? Então, nessa primeira parte aí, não se assustem muito, certo? Que é mais para ter uma visão do que a gente pretende fazer aqui nas nossas próximas aulas. Vai ser um desafio para a gente fazer isso aí em praticamente 3, 4 aulas, né? Mas vamos tentar.